E aí, pessoal, tudo bacana com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo daquela série que eu falei que eu ia fazer sobre jogadores portugueses, né, as partidas dos portugueses no Olimpíada de 2022 aqui de xadrez. E dessa vez eu estou trazendo uma partida do confronto Portugal contra Guatemala, válido pela sexta rodada desse torneio, tá bom? E aqui a gente tem novamente o grande mestre Jorge Ferreira. Se você não viu no nosso vídeo anterior, a gente analisou também uma partida dele, válida pelo primeiro round. Se você ainda não assistiu, dá uma buscadinha aí, clica aqui no cantinho, talvez você encontre aqui um card, tá bom? Mas não se esquece de conferir essa partida. Então a gente tem aqui o Jorge Ferreira jogando contra o Mestre Feeding da Guatemala, acho que é Guatemala Malteco, acho que seria esse o nome, né, da nacionalidade aí. Winston Darwin, ou alguma coisa assim. Eu peço desculpas se a pronúncia não estiver correta, tá bom? O jogador português aqui jogando de brancas começou com a abertura inglesa, C4, tentando fugir aí de preparações ou das complicações teóricas das aberturas com E4 e D4. E as pretas optaram por responder com a variante simétrica com C5 e ambos os jogadores prepararam aqui para fianquetar os seus bispos, certo? As brancas jogaram cavalo C3 e, como é a variante simétrica, seguiu com cavalo C6. Aqui, o lance que as brancas optaram por jogar foi A3. Mas eu tenho que dizer para vocês que o lance mais comum nessa posição aqui é cavalo F3. E aí o jogo poderia seguir com E5, roque e cavalo de G7. Essas aqui são as jogadas mais comuns no banco de dados na sequência aí daquela posição, tá bom? Mas nada disso foi jogado, como eu havia dito. As brancas optaram por jogar o A3, que não é o lance mais jogado nessa posição, e as pretas responderam com A5, que é realmente de longe o menos comum jogado nessa posição. Poderiam as pretas terem seguido com D6 e torre B1, porque eventualmente mais tarde essa coluna aqui ela vai estar aberta, essa torre está preparando um B4, tá bom? Aqui preparando esse B4, mas como eu disse, aqui não foi jogado o D6, mas sim A5 e a partida continua. D3, D6, torre B1, com a mesma ideia que eu já havia dito antes, e aqui ele fortalece o centro, o jogador de pretas, né? Uma estrutura bem sólida e que já define bem aí como é que vai ser essa posição central. Aqui as brancas, elas jogaram com E3. Poderiam ter continuado conforme as engines aí recomendam com F3, mas o jogador de brancas aqui ele não quer seguir com essa variante, com essa opção. Ele prefere deixar a diagonal do seu bispo aberta. Por isso que ele fez esse E3, que permite o desenvolvimento do cavalo pela casa E2. Então, foi jogado isso aqui no lance 8. E segue-se com os lances de desenvolvimento, como eu havia dito. E as pretas rocam e as brancas não ficam atrás. Elas também rocam, tá bom? Foi jogado bispo E6, desenvolvendo e já ajudando aqui na proteção dessa casa, que é uma casa fraca, uma debilidade, né, na posição das pretas. E aqui o interessante é que a engine ela recomenda que fosse jogado um lance que é muito mais forte do que esse, que seria torre B8 aí, preparando também um contrajogo, esse avanço aqui na ala da dama, certo? Com a mesma ideia lá das brancas, até mesmo para buscar o contrajogo dessa ideia das brancas, tá bom? Foi jogado cavalo ou bispo E6 e as brancas responderam com um cavalo D5, justamente nesse posto avançado aqui, tá bom? Não tem peões aqui mais das pretas que possam expulsar esse cavalinho, então ele está aí num posto avançado muito bem colocado. Foi jogado F5
certo? E o mais interessante é que no banco de dados há apenas 4 partidas nessa posição. E, novamente, poderia o jogo ter seguido com o torre B8, bispo D2 e B5. Como eu havia dito, a ideia do torre B8 é justamente preparar esse B5, mas a engine e a análise do chess.com, ele sugere que nessa posição o melhor era o lance H5, certo? Mas nada disso aí teve no tabuleiro, talvez os jogadores tenham calculado ou até mesmo se preparado para isso, mas foi jogado o F5 seguido desse cavalo aqui, tá buscando aqui novos ares, né? Essas posições aí avançadas, e aqui o interessante é que agora tem 2 peças atacando e também temos 2 peças protegendo esse cavalo, para que eventualmente se houvesse aqui as trocas, não essa casa, esse ponto fraco não fosse ocupado por um peão, né, no final das trocas anteriores aí. Bispo F7, e aqui as brancas optaram por trocar os cavalos, dando cheque nas pretas. Aqui eles podem capturar ou de cavalo ou de dama. E aqui foi feita a captura de dama, permitiu até que as torres se conectassem, mas isso não durou muito tempo, porque as brancas já questionaram, já afastaram aí essa dama da posição, com cavalo D5, seguido de dama D8. E aqui foi jogado esse B4, né? E aqui as pretas já passaram 16 minutos calculando para fazerem a captura com o peão de C, seguido de a captura B4. E aqui as pretas preferiram continuar com o seu peão passado da coluna A, certo? E aqui o GM português gastou 8 minutos, né, calculando, e ele decidiu fazer aqui o bloqueio desse peão passado com o bispo A3. E a partida seguiu com cavalo E7. Aqui as brancas não quiseram trocar, jogaram cavalo C3. E as pretas já partiram aqui para tentar abrir a posição, resolver aqui como é que seria essa questão central. Foi jogado C5, D4. Aqui de fato o peão já está batendo aqui tanto em outro peão como no cavalo. E nessa posição as pretas poderiam ter jogado dama captura D4, seguido de cavalo captura o peão passado ali das pretas, bispo E8 batendo nesse cavalinho. E essa captura do peão aqui de D4, feita através da dama, levariam as pretas para uma posição ligeiramente melhor do que aconteceu aqui na partida, né, que foi capturado com um peão. Mas em ambos os casos, é importante frisar, as brancas elas estavam melhores na posição aqui final dessas análises aqui das variantes. Então, vamos voltar. As pretas na partida optaram por capturar de peão, cavalo B5, já planejando levar o seu cavalo para esse novo posto avançado aqui, não tem peões para expulsá-lo. Seguiu bispo D5, já querendo aqui fazer a troca dos bispos, tá? Mas as brancas não quiseram fazer essa captura, levaria a melhorar a posição da dama preta ali, centralizando ela nesse sentido. E agora as pretas que fizeram essa troca. Rei captura e poderia ter seguido na posição com um F4, que é a recomendação aqui das engines, mas o jogador guatemalteco seguiu com cavalo D5. Dama F3, já batendo aqui nesse cavalo. Vocês conseguem ver a ameaça que existia aqui na posição, o que, que as pretas estavam ameaçando? Deixa eu passar aqui um lance.
E olha só a maldade aqui. Eles queriam fazer... As pretas queriam dar esse duplo aqui com o cavalo, certo? Mas o jogador português não permitiu que isso acontecesse. Jogou dama F3. Da mesma forma, as pretas jogaram cavalo C3. Nessa posição aqui a gente tem o peão sendo atacado tanto por cavalo quanto por dama. Na partida seguiu com cavalo captura o peão, batendo aqui na dama. E é importante dizer que se as brancas tivessem capturado com a dama, seria uma opção, uma variante mais fraca, porque seguiria torre B8, dama F3, bispo E5. As brancas ainda têm uma vantagem, mas seria um pouco mais fraca do que a opção aí de ter capturado com um cavalo, tá? Vamos voltar. E aqui na parte ele capturou com um cavalo, tocando na dama. E elas tiram a dama aí desse ataque. E o chess.com ele aponta o lance das brancas agora como um lance brilhante. Porque se a gente for ver ao pé da letra aqui, essa torre ela tá atacada pelo cavalo. Mas o que, é que as brancas jogaram? Esse B5, ela tá avançando seus peões. Aí eles se apoiam aí nesse avanço para que surjam as ameaças de promoção. Tá bom? E na posição, as pretas não capturaram aquela torre. Ela seguiu com essa geração aqui, esse aumento de ameaças sobre esse cavalo de B7. Enquanto ele só tem uma defesa, tem 2 ataques sobre esse cavalo. Por que que as pretas não capturaram aqui? Porque ficaria uma posição ligeiramente melhor, mais forte para as brancas e muito provavelmente por conta desses peões que já estão aqui no pé da 8ª fileira aqui da promoção, certo? As engines apontam aqui que essa sequência seria desastrosa para as pretas. Então, depois de torre B8, aumentando as ameaças e os ataques sobre esse cavalo, ele volta já protegendo aqui o peão da coluna B. Aqui nessa posição, as pretas jogaram um lance que aumentou a vantagem das brancas. Aqui a avaliação do Stockfish era de 5.2. Com o lance das pretas, a partida passou a ser avaliada como 6.3, 7.0, certo? A engine ela recomenda o lance G5. Esse avanço aqui de peões, na verdade, é o plano aqui que as pretas traçam através aí das análises de computador para cima da dama das brancas, com o intuito de fazer um decoy, né, uma remoção, um desvio dessa defesa aqui dessa dama. Vocês vão já entender aqui qual é o plano aqui das pretas. A dama captura, joga-se cavalo captura B5, cavalo recapturando, torre capturando, torre também. E agora, agora que as pretas conseguiram remover a dama branca de F3, né? Fez um desvio, porque se as brancas não tivessem ali capturado, seguiria com algumas trocas e daria fragilizaria, né, a posição do rei das brancas e terminaria desviando da mesma forma essa dama branca, né? Então aqui a ideia foi ganhar um peão com esse lance aqui apontado pelo Stockfish, mas não foi o que o jogador, o Darwin aqui jogou, mas sim um lance mais fraco, como eu havia dito, que foi F4. E aqui as brancas poderiam pensar em capturar esse peão com a dama, ou até mesmo com outro peão, mas foram para o lance mais forte da posição, que foi G4. E aqui é importante a gente dizer que as brancas estão com uma clara vantagem aqui nessa posição, e seguiu com torre F6. Importante a gente ver como
pretas elas já estão pressionadas com a questão espacial das brancas. E na partida seguiu com B6, tocando nessa dama, expulsando ela daí. A dama jogou D8. Poderia pensar em jogar aqui um D7, mas seguiria com C6, que deixaria aí o cavalo protegido pelo seu bispo, tá bom? Mas na partida seguiu dama D8 e torre de B foi para E1. Que é que as brancas, agora são as brancas que estão ameaçando alguma coisa aqui nessa posição. Vocês conseguem ver, se ela chegar aqui em E8 da forma que tá, ela vai dar um duplo e na dama e no rei. Então, para evitar isso, as pretas poderiam ter jogado o lance como bispo para F8, torre F8, porque elas realmente estão com pouco espaço aqui para mover a sua dama. Mas a situação das pretas é tão complicada que elas resolveram fazer esse sacrifício de qualidade de torre captura cavalo. E foi, de fato, a melhor jogada aqui da posição. Depois de peão captura em D6, na partida seguiu com dama captura B6, tá? Só que aqui as engines elas recomendam esse bispo F8 aqui, já trazendo essa ameaça de captura, certo? Porque esse peão ele ainda está bloqueado pela torre, de fato ele pode esperar um pouquinho, né? Mas seguiria com dama C6. Essa aqui é a recomendação que a gente pode ver do Stockfish. Mas na partida seguiu-se com dama captura B6, D7, ameaçando aí essa promoção. Pretas jogaram dama B5. Essa posição tem um lance muito forte, não foi jogado, tá? Que seria torre B1, colocando aqui a dama, a torre na cara da dama, e ao mesmo tempo o cavalo tendo a chance de capturar aqui essa torre. O que aconteceria se a gente seguisse com esses lances todos? Aconteceria que pretos estariam bem piores, né? Seria checkmate. Mas aqui depois do dama B5 por parte das pretas, o jogador português seguiu com o lance que não era o mais forte, mas foi suficiente aqui para as pretas abandonarem. A vantagem aqui é muito grande por parte das brancas. Se pensarem em capturar aqui o peão, a torre está caindo com cheque. E são muito fortes aqui as ameaças na posição, tá bom? Só para vocês terem ideia, a análise aponta aqui 13 pontos de vantagem, 14 para o jogador português. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida, dessa análise. Se inscrevam e deixem um like aqui no nosso canal para apoiar a gente com essa ideia de fazer essa série de partidas dos jogadores portugueses, tá bom? No jogo olímpico aqui de 2022. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.